Eu nem devia estar contando isso aqui, mas depois de um tempo a gente precisa soltar, entende? Parece que carregar sozinho pesa mais do que devia. Tudo começou numa terça-feira qualquer. Eu estava em casa, já pensando em encerrar o dia, quando recebo uma mensagem de um cliente fixo meu, o Sr. Nelson. Sempre muito educado, formal até demais. Ele nunca mandava mensagem direto assim. Era sempre a esposa dele que agendava. Mas dessa vez, foi ele mesmo. Curto e direto. Preciso que me leve, com minha esposa e meu filho, para um velório amanhã cedo. É perto, mas preciso que fique à disposição. É um compromisso complicado. Confio em você. Na hora, aquela palavra complicado me ficou na cabeça. Eu nem tinha ideia do que ele queria dizer, mas aceitei. Trabalho é trabalho, né? No dia seguinte, cheguei cedo. A rua estava deserta, o tempo meio nublado, aquele tipo de manhã que já nasce pesada. Quando parei na frente da casa deles, estavam todos ali, na porta. O Sr. Nelson, de terno escuro impecável, a esposa, Dona Vera, com um vestido preto e olhos fundos, e o filho, um garoto de uns 20 e poucos anos, que eu já conhecia de outras corridas, mas nunca tinha trocado mais que meia dúzia de palavras. Só que naquele dia, eles não pareciam uma família indo prestar homenagem a um parente falecido. Pareciam soldados indo para a guerra. O olhar da Dona Vera era vazio. O menino, Rafael, mal levantou os olhos do chão. E o Sr. Nelson, ele tinha aquele semblante sério de sempre, mas algo estava diferente. Era como se ele estivesse carregando um peso invisível nos ombros. Cumprimentei educadamente, eles entraram no carro e seguimos viagem. O destino era uma cidadezinha vizinha, não muito longe. Mas, logo no início do trajeto, percebi que aquela corrida não seria comum. O silêncio dentro do carro era estranho, pesado. Eu já tinha feito corridas para velórios antes, e sempre existia um tipo de tristeza silenciosa, um respeito pelo luto. Mas dessa vez, não era só tristeza, era algo denso, um peso no ar, como se ninguém ali estivesse de fato de luto. Ou como se o luto fosse só uma desculpa para algo maior. Foi o Sr. Nelson quem quebrou o silêncio, depois de uns 20 minutos de estrada. Ele falou do nada, sem olhar para mim. Faz 15 anos que eu não vejo o falecido. Eu apenas murmurei um sinto muito, mas ele continuou. Irmão mais velho, tivemos nossos desentendimentos, coisa feia. Família sabe machucar melhor que ninguém. Ele deu uma risada curta, mas não tinha humor nenhum nela. A Dona Vera olhava pela janela e Rafael continuava quieto, afundado no próprio mundo. Tem gente que morre devendo palavra, Guilherme. Morre sem pedir desculpa, sem consertar o que quebrou. A morte encerra as contas de quem vai, mas e quem fica? Eu não sabia o que responder. Já dirigi muita gente calada, triste, revoltada, mas aquele discurso me deu um aperto no peito. Parecia que ele não falava só do falecido, mas também de algo que ele ainda precisava resolver. Seguimos viagem assim, com ele soltando essas frases soltas, e o resto da família mergulhado em um silêncio desconfortável. Eu podia sentir que algo muito mais profundo estava prestes a acontecer, só não sabia o quê. Quando chegamos na cidade, o velório era numa capela pequena, antiga. Do lado de fora já dava para sentir o clima estranho. Gente espalhada em pequenos grupos, conversando baixo, lançando olhares para quem chegava. Assim que o Sr. Nelson desceu do carro, percebi. Algumas pessoas olharam direto para ele, outras viraram o rosto. Não era aquele olhar de condolência comum. Era quase um julgamento silencioso. Ele me pediu para ficar por perto e eles seguiram para dentro. Mas eu fiquei observando. Do lado de fora, vi um senhor mais velho se aproximando do Sr. Nelson, falando baixo, mas gesticulando forte. Não dava para ouvir, mas dava para sentir. Era briga velha, coisa que não morreu junto com quem estava no caixão. Em certo momento, vi o Sr. Nelson sumir por uns minutos. Quando voltou,
O rosto dele estava ainda mais carregado. Depois de 1 hora, voltaram para o carro. Dona Vera estava pálida, olhos baixos. Rafael tremia levemente, tentando parecer calmo, mas dava para notar. Seguimos viagem de volta em silêncio. Só o som dos pneus na estrada. Eu já estava quase perto de entrar na cidade quando ele falou, sem olhar para trás. Guilherme, vou precisar que faça um desvio. Ele me passou um endereço. Uma estrada de terra, isolada, que eu conhecia vagamente. Não era caminho comum. Olhei pelo retrovisor, a esposa apertou as mãos no colo e o filho olhava para o lado, tenso. É rapidinho, coisa de família, ele disse. Eu considerei dizer algo, mas acabei só assentindo. Desviei. A estrada era de terra batida, cercada de mato alto, poucas casas. Quando chegamos, era um sítio pequeno, com uma casa simples, mas de aparência meio esquecida. Mal dava para ver sinal de vida. Ele virou para mim e falou, fica tranquilo, só preciso resolver uma última coisa. Mas aí ele abriu a porta, parou e olhou diretamente para mim. Se eu te chamar, venha. Foi como se ele dissesse mais do que aquilo. Como se estivesse deixando claro que precisava de alguém ali. Não sabia o quê, mas aquilo me deixou gelado. Ele entrou sozinho. Dona Vera e Rafael ficaram no carro. O menino, nessa altura, tremia visivelmente. Passaram uns 5 minutos. O tempo parecia arrastar. Foi então que ouvi vozes vindo da casa. Primeiro baixas, depois aumentando. E então ele me chamou. Sabe quando você sente que devia dizer não, mas alguma coisa te puxa? Saí do carro. Lá dentro, o cheiro era forte de madeira velha e poeira. Na sala, ele estava frente a frente com outro homem, bem mais velho. Cabelos brancos, expressão dura. Os dois estavam a meio metro um do outro e a discussão já tinha passado dos limites. Você não devia ter vindo, Nelson. O velho morreu, levou tudo com ele. Levou nada. Você ainda está aqui. É com você que está o veneno. Eles falavam sobre herança, sobre mentiras espalhadas, sobre traições velhas. Mas o que me deixou em alerta foi o tom. Não era só discussão, era ajuste de contas. O senhor, Nelson puxou um envelope grosso do bolso e jogou na mesa. Tá tudo aqui, é o que você queria desde o começo, não é? O outro homem olhou para o envelope como se fosse veneno. Dinheiro não apaga a palavra espalhada, Nelson. Nesse momento, o velho fez menção de ir até um armário no canto. Meu corpo gelou. Eu não sabia se era uma arma, uma faca, qualquer coisa. O Sr. Nelson ficou imóvel e eu senti que aquilo podia acabar muito mal. Foi puro instinto. Me aproximei, pus a mão no ombro dele e sussurrei. Vamos embora, senhor, já deu. Ele não respondeu de imediato. Só ficou ali, encarando o velho. Por um segundo parecia que ia explodir. Mas aí o velho soltou uma última frase seca. Vai embora antes que a conta cobre você também. Nelson respirou fundo, olhou para o envelope e deixou ali mesmo. Saímos da casa em silêncio absoluto. Quando voltamos para o carro, o clima era sufocante. Ninguém falou nada. A estrada até parecia mais longa. Foi só quando paramos na frente da casa deles que ele olhou para mim, firme, e disse: às vezes, Guilherme, o velório não é o fim. É só um lembrete de que tem coisa que a morte não resolve. Ele desceu e foi só isso. Depois daquele dia, eu pensei muito. Tem corridas que são só trabalho, mas tem outras que te fazem perceber o quanto gente pode carregar rancor como se fosse pedra no bolso. E pior, que tem pedra que nem a morte tira. Se você curtiu esse relato, não esquece de se inscrever aqui no Diário de Terror, deixar seu like e compartilhar o vídeo. Isso ajuda demais o canal a continuar trazendo mais histórias reais como essa. Valeu por escutar até aqui. Eu nunca fui de contar minhas histórias. A gente, com o tempo, aprende a guardar certas coisas para si. Mas tem uma que, confesso, não consigo esquecer. Volta e meia me pego lembrando.
como se estivesse revivendo tudo de novo. Eu nunca fui de acreditar em intuição. Sempre achei que fosse coisa de gente impressionável. Mas depois do que eu vivi, confesso que mudei bastante minha forma de enxergar certas coisas. Eu trabalho dirigindo, fazendo corridas particulares. Não é aplicativo, não. Eu tenho meus próprios clientes fixos e um dos mais frequentes era uma família daquelas bem ricas, sabe? Gente que mora em condomínio fechado, portão alto, segurança na porta. O tipo de cliente que paga sem discutir, mas também sem trocar muitas palavras. Eles me contrataram para uma coisa que, desde o começo, achei meio incomum. Toda semana, às vezes mais de uma vez, pediam para eu buscar o filho deles, um garotinho de uns 6, 7 anos no máximo, e levar para certos endereços pela cidade. Só ele. Sem acompanhante, sem babá, sem ninguém. Só mandavam o endereço e o horário. E pronto. A primeira vez que fiz, confesso que achei estranho, mas dinheiro é dinheiro e eles me pagavam bem. O garoto entrava quieto, sentava sempre no mesmo canto do banco traseiro com um tablet no colo. Nunca puxava conversa, sempre sério. E olha, criança daquela idade geralmente fala pelos cotovelos. Ele não. Parecia um adulto enfiado num corpo pequeno. Mas o que me chamou mais atenção mesmo não foi isso. Foi o fato de, já nas primeiras corridas, eu perceber que tinha um carro parado perto do local de embarque. Nada demais, pensei. Cidade grande, gente estacionada em qualquer canto. Mas no segundo ou terceiro dia, reparei que era o mesmo carro, parado do outro lado da rua. Preto, vidros escuros. Quando eu olhava, o motorista abaixava o rosto. Na hora, aquilo me deu um calafrio. Deixei para lá. A gente aprende a não se meter na vida dos outros. Mas conforme as semanas foram passando, comecei a notar que não era só aquele carro. Sempre tinha alguém observando. Podia ser outro carro, uma moto encostada, até mesmo uma pessoa de pé na esquina, fingindo estar distraída. Sabe aquela sensação de ser seguido, mesmo sem ver ninguém te seguindo de fato? O tempo passou e eu segui fazendo meu trabalho, tentando ignorar aquilo. Mas teve um dia que não deu mais para fingir. Era uma tarde comum. Eu tinha acabado de pegar o garoto, como sempre. Ele entrou calado, sentou e ficou lá, mexendo no tablet. Tava tudo normal, até que, quando ele desceu no destino, percebi que ele deixou cair um papel dobrado perto do banco. Peguei o papel achando que fosse alguma coisa sem importância, mas por curiosidade abri. Era uma folha pequena, escrita à mão, com uma letra meio tremida. A mensagem era direta. Fique atento, você está sendo observado. Na hora, meu estômago embrulhou. Olhei em volta, mas não vi ninguém suspeito. Guardei o papel no bolso e terminei o dia. Mas aquilo não saiu da minha cabeça. Quem tinha escrito aquilo? O garoto? Alguém colocou no bolso dele? No dia seguinte, segui o combinado, como sempre. Peguei o garoto no horário. Seguimos pelo caminho de costume. Foi quando aconteceu algo que mudou tudo. Estávamos parados num sinal vermelho quando uma mulher apareceu na janela do lado do motorista. Bem vestida, cabelo preso, parecia nervosa. Ela bateu no vidro e, sem dar tempo para eu reagir, falou baixo e rápido. Ele não deveria estar com eles. Esse menino é meu filho. Por favor, me escute. Ela enfiou um cartão no meu bolso pela janela e saiu andando antes que eu pudesse dizer qualquer coisa. O sinal abriu e eu segui, com as mãos suando no volante. O garoto nem se mexeu. Continuava alheio a tudo, como se não tivesse notado a mulher ali. Mas eu fiquei inquieto o resto do dia. Quando cheguei em casa, tirei o cartão do bolso. Tinha só um nome, Mariana, e um número de telefone. Eu passei horas pensando se deveria ligar. Não gosto de me meter em confusão, mas aquela história já estava mexendo demais com a minha cabeça. Naquela noite, acabei ligando. Ela atendeu rápido, como se estivesse esperando. Sou eu, o motorista. O que você quis dizer hoje? Do outro lado da linha, silêncio por uns segundos. Depois ela começou a falar.
a voz firme, mas com um fundo de desespero. Ela disse que era a mãe biológica do menino, que anos atrás tinha perdido a guarda após um processo complicado. Alegou que a família rica tinha usado influência, dinheiro, para afastar ela da vida do filho, e que desde então ela vinha tentando se aproximar, sem sucesso. Falou que estava sendo vigiada, que eles colocavam gente para seguir não só ela, mas também quem tivesse contato com o garoto. Disse que acreditava que o filho estava sendo mantido sob vigilância constante, isolado, para que não houvesse chance de aproximação. Confesso que ouvi tudo com um pé atrás. Parecia coisa de novela, exagerada demais. Mas ao mesmo tempo a mulher falava com uma convicção que me fez duvidar de mim mesmo. Depois daquela ligação, comecei a reparar ainda mais em tudo. Cada carro que ficava muito tempo parado no caminho, cada moto que parecia acelerar junto comigo, cada pessoa que olhava demais. Parecia que os olhos estavam sempre ali, à espreita. Meu sono começou a ficar leve. Qualquer barulho na rua me fazia levantar e olhar pela janela. Teve um dia, inclusive, que um carro preto encostou atrás de mim no trânsito. O vidro abaixou só um pouco, o suficiente para eu ver um rosto que eu já tinha notado antes, sempre rondando. O homem fez um gesto com a cabeça, tipo um cumprimento seco, e acelerou. Foi aí que decidi que precisava entender até onde isso ia. Na corrida seguinte, tentei puxar conversa com o garoto. Perguntei da escola, dos amigos, da família. Ele respondeu monossilábico, sem demonstrar muito interesse. Mas teve uma hora que ele largou o tablet e perguntou baixinho: "Moço, por que tanta gente sempre olha pra gente?" Aquilo me deu um nó no peito. As semanas seguintes foram ainda mais tensas. Toda vez que eu pensava em parar com aquele trabalho, vinha a lembrança da mulher, da criança calada no banco de trás, e eu seguia. Até que chegou o dia em que tudo chegou no limite. Fui chamado para buscá-lo como sempre. Mas ao invés dos endereços costumeiros, me mandaram um novo lugar do outro lado da cidade, em cima da hora. Já achei estranho, mas fui. No meio do caminho percebo 2 carros atrás, um prata e outro preto. Não me dei conta logo de cara, mas depois de umas 5 esquinas, percebi que estavam colados em mim. Quando cheguei ao local indicado, um estacionamento vazio, 2 homens já estavam lá, encostados num carro. Um deles veio na minha direção sem muita cerimônia. "Pode deixar o garoto com a gente. Hoje ele vai voltar com outro motorista." O menino olhou para mim assustado. Eu gelei. Aquilo não estava no combinado. Não era procedimento normal. Senti minha boca secar e foi naquele instante que me veio a voz da mulher na cabeça. Eu não pensei muito. Inventei uma desculpa qualquer, dizendo que precisava dar uma volta no quarteirão porque o carro estava dando problema. Acelerei e saí dali sem olhar para trás. Dirigi por vários minutos sem rumo, tentando decidir o que fazer. Foi quando, quase sem perceber, fui parar perto de um shopping, um lugar público, cheio de gente. Liguei para o número que ela tinha me dado, ela atendeu, aflita. Expliquei por cima o que tinha acontecido e ela pediu que eu esperasse. Chegou lá rápido, sozinha, com uma pasta na mão. Documentos, fotos, registros médicos, tudo que provava que ela era mãe do garoto. Ela olhou para o menino como quem vê um pedaço do próprio coração, mas sem se aproximar demais. Ele ficou olhando para ela meio confuso. Eu não sabia o que fazer. Naquele momento, parecia que qualquer decisão ia mudar minha vida de um jeito ou de outro. Ela me pediu para deixá-la falar com ele. Disse que precisava só de 1 minuto. Me garantiu que não queria levá-lo à força. Só precisava que ele soubesse a verdade. Eu deixei. Eles conversaram baixinho. Não ouvi o que foi dito. Mas lembro bem que, no final, o garoto olhou para mim e perguntou se podia ir com ela. Eu respirei fundo, encostei no volante e balancei a cabeça devagar. Nunca mais ouvi falar daquela família rica. Nunca mais vi aqueles carros estranhos atrás de mim. Mas até hoje, às vezes, quando paro no sinal vermelho, sinto como se alguém estivesse ali,
observando. Você já teve aquela sensação estranha de estar no lugar certo, na hora errada? Eu já. E vou te contar. Não tem sensação que pese mais no peito do que perceber que, sem querer, você pode ter se tornado cúmplice de algo que não queria nem saber que existia. Meu nome é Renato, tenho 32 anos e sou motorista particular há uns bons anos. Não vou dizer que é a profissão dos sonhos, mas paga as contas. E sempre fui do tipo que prefere manter a rotina simples, sem dor de cabeça. Só que um tempo atrás, minha rotina virou uma montanha russa. E até hoje eu não sei direito como sair dessa história sem uma bala nas costas. Tudo começou de forma bem comum. Ganhei um cliente fixo. Coisa boa, né? A maioria dos motoristas vive na incerteza do próximo passageiro, mas esse cara, ele me procurou direto, sem aplicativo, por indicação. Disse que precisava de um motorista confiável, alguém que não ficasse de papo, que fosse pontual e, principalmente, discreto. O nome dele era Victor. Pelo menos, era assim que ele se apresentou. Tinha um jeito frio, elegante demais para quem andava pelos bairros em que a gente circulava. Sempre de terno, óculos escuros, postura impecável e uma expressão que eu não sei explicar. Parecia que não mudava nunca. Ele olhava para mim como se eu fosse mais uma peça do carro. Os combinados eram simples, mas estranhos. Eu buscava ele em horários aleatórios, em frente a prédios diferentes. Ele sempre mandava o endereço no dia anterior. Chegava, ele entrava no carro, dava um endereço qualquer para deixar ele e pronto. Mas sempre com a mesma exigência. Motor ligado, não desligue e, por favor, não saia do carro. No começo, confesso, achei que era só um cara excêntrico. Vai saber, né? Tem gente com manias esquisitas e ele pagava bem, adiantado, dinheiro vivo, sem enrolação. Quando você vive de corrida, não pergunta muito quando o pagamento cai sem atraso. Mas depois de algumas semanas, algumas coisas começaram a me incomodar. O primeiro sinal foi sutil. Eu sempre chegava 10 minutos antes, deixava o motor roncando baixo e ficava esperando. Mas comecei a notar que, quando ele descia dos prédios, às vezes havia alguém na porta, geralmente alguém mais velho, ou até umas mulheres com olhar desesperado, que olhava para mim fixamente, como se estivesse tentando me dizer algo. Só que ele sempre voltava calmo. Entrava no carro, ajustava a gravata e mandava: "Vamos", como se nada tivesse acontecido. Teve uma vez, e eu lembro disso nitidamente, que ele voltou com a manga da camisa meio amassada e algo que parecia uma mancha vermelha bem pequena no punho. Não sei dizer se era sangue, tinta, vinho, mas naquele instante um frio percorreu minha espinha. Eu quis perguntar, sabe? Mas olhei para o retrovisor e vi os olhos dele. Ou melhor, vi o reflexo frio, sem emoção, e calei. A coisa foi piorando. Ele começou a mudar um pouco o jeito. Mandava mensagem dizendo: "Hoje esteja pronto para acelerar. Não importa o que aconteça, você só vai embora quando eu entrar no carro." Eu brincava comigo mesmo. Dizia: deve ser paranoia, deve ser algum tipo de cobrança de dívida. Mas nunca tive certeza. Os locais eram sempre aleatórios, bairros afastados, às vezes no centro, outras vezes em áreas mais pobres, mas sempre prédios simples, nada de luxo. Um dia, a coisa pesou de verdade. Era uma noite quente. Eu estava parado em frente a um prédio no centro, motor ligado, como sempre. Do nada, ouvi um barulho seco vindo lá de dentro, como um móvel caindo. Ou algo mais forte. Não sei explicar, mas senti um peso no ar. Minutos depois, Victor desce, ajeita o terno, me olha e diz: "Vai." Só que naquele momento ele não percebeu. Mas quando ele entrou no carro, os botões do paletó dele estavam mal fechados
E ali, de relance, eu vi que ele estava com a camisa meio suja, a respiração pesada, mas o rosto, aquele rosto tranquilo, como se nada demais tivesse acontecido. Eu já estava no automático. Dirigi sem perguntar nada, mas por dentro minha cabeça fervia. O que ele fazia dentro desses prédios? Porque tanta gente olhava para mim como se pedisse ajuda. Cheguei em casa aquela noite com o estômago embrulhado. Eu comecei a ter dificuldade para dormir. Cada ronco do motor na minha cabeça, cada olhar estranho de um desconhecido. E se um dia ele não voltasse para o carro? E se alguém me seguisse? Eu era só um motorista. Mas e se eu estivesse me tornando cúmplice de alguma coisa horrível? Comecei a ficar paranoico. Teve uma noite que mexeu ainda mais comigo. Ele me mandou uma mensagem cedo. Hoje vai ser rápido, não desligue o carro. Eu já sabia que quando ele reforçava isso, era porque algo diferente ia acontecer. Parecia uma noite como qualquer outra, mas quando ele desceu, algo estava diferente. Não era só o terno desalinhado. Era o jeito como ele fechou a porta, como se estivesse pesado. Olhei pelo retrovisor e pela primeira vez vi as mãos dele tremendo. O caminho foi silencioso, como sempre, mas quando chegamos ao destino, ele parou antes de sair e disse algo que nunca tinha falado. Você é bom no que faz, discreto. Ele sorriu pela primeira vez, mas não era um sorriso normal. Era o tipo de sorriso que você vê em quem já fez muita coisa errada e está testando se você vai permanecer calado. Foi aí que decidi que não dava mais para continuar. Não dava para viver pisando em ovos. Não dava para ser a peça silenciosa de um jogo perigoso. Não queria saber se ele era agiota, cobrador ou algo pior. Só sabia que se eu não pulasse fora, uma hora a conta ia chegar. E não era uma conta em dinheiro. Mas eu sabia que simplesmente sumir não era uma opção. Gente assim não gosta de surpresas. Então, no dia seguinte, com o máximo de calma, falei que minha mãe estava doente, que precisava viajar por tempo indeterminado. Disse que conhecia outro motorista que tinha o mesmo perfil que ele gostava. Discreto, sem curiosidade, confiável. Ele só me olhou, meio analisando, e assentiu. Disse para eu cuidar da família e agradeceu pelo serviço. Naquela noite, quando fui para casa, senti o corpo inteiro leve e pesado ao mesmo tempo. Alívio por ter conseguido sair, mas também um medo surdo. Passei semanas achando que ele ia bater na minha porta. Nunca mais ouvi falar dele. Até hoje não sei exatamente o que acontecia naqueles prédios, mas sei que por meses eu fiquei do lado de fora, com o motor ligado, sem desligar, sem sair. E isso diz muito mais do que parece, sabe? Às vezes a gente acha que está só dirigindo, só cumprindo uma tarefa qualquer. Mas, quando percebe, pode ser tarde demais. Você pode estar levando alguém para uma fuga, ou pior, sendo levado junto. E é isso, esse foi meu relato. Ainda me pego pensando nele quando passo por prédios parecidos e rezo para nunca mais topar com um cliente como Victor. Sabe aquela coisa que todo mundo fala? Que quem trabalha com pessoas sempre tem uma história estranha para contar? Eu sempre achei exagero. Até o dia em que eu percebi que uma corrida pode te levar muito além do destino final. Meu nome é Mário, tenho 43 anos e trabalho como motorista particular há mais de uma década. Mas o que eu vou contar aqui foi a única vez que eu realmente considerei largar tudo. Porque naquela corrida, eu senti que o preço para continuar poderia ser a minha consciência. E para falar a verdade, até hoje eu me pego pensando se eu fiz a escolha certa. Tudo começou numa terça-feira qualquer. Aquele dia começou normal. Eu trabalhava para um empresário conhecido aqui da cidade. Não vou citar nomes, vocês entendem. Sempre fui aquele cara de confiança, o que levava a família dele para o aeroporto, buscava os filhos na escola, resolvia as coisas sem fazer pergunta. Só que, naquela manhã, ele me avisou que não ia precisar de mim.
Disse que um amigo dele ia me chamar, um tal de Sr. Augusto, que precisava de um motorista só para uma tarde. Gente finíssima, pode confiar, ele falou. Então lá fui eu. Esperei no lobby de um prédio comercial chique. Quando ele desceu, cara, era exatamente o tipo. Terno impecável, relógio caro, sorriso no rosto. Deu aquele aperto de mão firme, entrou no carro e começou com aquele papo simpático. Me perguntou há quanto tempo eu dirigia, se trabalhava fixo, elogiou o carro. Parecia que queria puxar assunto, ser amigo. Até aí tudo bem, eu tô acostumado com gente assim. Mas depois de alguns minutos, o tom da conversa mudou sutilmente. Mário, né? Ele perguntou como quem já sabe, mas quer confirmar. Você parece ser um cara discreto, daqueles que sabem manter a boca fechada. Eu só dei aquele sorriso de canto, profissional. Não respondi muito. Ele continuou. Sabe, às vezes pessoas como você podem ganhar um extra fazendo serviços mais particulares. Coisa leve, nada demais. Só um favorzinho fora do contrato. Foi aí que minha orelha ficou em pé. Ele não estava perguntando por curiosidade. Era aquela fala ensaiada, como quem já tinha feito isso antes. Respondi qualquer coisa vaga, só para não fechar a porta nem abrir demais. E ele jogou a isca. Digamos que eu preciso que alguém dê uma olhada em certas pessoas. Seguir discretamente, anotar para onde vão, com quem falam, entende? Na hora, eu já sabia onde aquilo ia dar, mas continuei calado. Ele deu um sorrisinho como se estivesse compartilhando uma piada interna. Especificamente, seria minha esposa. Ela anda, digamos, distraída demais. E eu preciso saber direitinho por onde ela anda. Depois, quem sabe se precisar, a gente leva ela para um lugar mais calmo. Só para conversar, sem ninguém saber. Juro, na hora eu senti um frio passando pela espinha. O jeito como ele falou, com aquela leveza, como se fosse comum. Como se levar alguém até um lugar isolado não tivesse peso nenhum. E aí ele soltou. Claro, tudo sem registro. Eu pago bem, muito bem. Dinheiro na mão, sem perguntas. Eu estava dirigindo, mas minha cabeça já estava girando. O cara falava como se estivesse pedindo para levar um pacote, mas era uma pessoa. E pelo jeito, eu não era o primeiro a quem ele fazia essa proposta. Ele percebeu meu silêncio e deu aquele sorriso quase paternal. Não precisa responder agora. Pensa com carinho. Gente como eu valoriza quem sabe ser útil. A corrida terminou ali. Ele saiu tranquilo, como se tivesse me convidado para um café. Mas eu fiquei preso naquele dilema. Nos dias seguintes, aquilo não saía da minha cabeça. O valor que ele ofereceu não era pouca coisa. Coisa que daria para pagar muita conta atrasada, resolver problema da família. Quem trabalha autônomo sabe como cada real pesa. Só que junto com o dinheiro vinha aquele peso. Porque eu sabia que aquilo não ia terminar só em seguir a mulher dele. O jeito como ele falou, dava para sentir que havia algo mais por trás. E mais ainda, dava para perceber que ele já tinha feito isso antes. Foi aí que comecei a sondar. Conversei com um colega de profissão, gente boa, também motorista de gente rica. Falei por alto, sem dar detalhes. Ele deu uma risadinha estranha e me disse: Cara, você acredita que um tempinho atrás me fizeram uma proposta bem parecida? Um executivo, amigo do meu patrão também, me pediu para seguir a esposa dele e queria que depois eu a levasse para um lugar tranquilo. Só que eu recusei, achei estranho demais. Aquilo me deixou com um nó no estômago. Não era coincidência. O mesmo modus operandi, o mesmo jeito cuidadoso. Era como se ele testasse um por um, procurando alguém que aceitasse sem fazer perguntas. Fiquei dias remoendo aquilo. Não sabia se devia contar para o meu patrão. Mas e se ele não acreditasse? Ou pior, e se ele soubesse e preferisse ignorar? E o pior, e se eu recusasse e isso me colocasse numa lista negra silenciosa? Gente com aquele tipo de poder não gosta de ouvir não. Mas aceitar
significava participar de algo sujo, algo que podia sim acabar mal. Uma semana depois, ele me liga de novo. Voz tranquila, gentil. E aí, Mário? Pensou naquela conversa nossa? Eu respirei fundo. Meu coração batia forte. Ele estava ali, do outro lado da linha, esperando minha resposta, como se fosse a coisa mais simples do mundo. E eu sei. Agora você que está ouvindo deve estar pensando: Mário, você aceitou, recusou, denunciou? Sinceramente, essa é a parte que eu prefiro deixar no ar. Eu poderia te dizer exatamente o que eu fiz naquele momento, mas tem escolhas que a gente carrega só pra gente, porque, seja qual for a decisão, sempre tem um preço, seja no bolso, seja na consciência. O que posso dizer é que depois daquele dia, eu comecei a olhar diferente para todo mundo que entra no meu carro, porque você nunca sabe quem está sorrindo para você, enquanto tenta te transformar em outra coisa. Agora me diz, você, no meu lugar, o que faria? Aceitaria pelo dinheiro? Recusaria e seguiria sua vida? Ou arriscaria bater de frente com alguém que claramente está acostumado a ter tudo do jeito dele? Eu sigo aqui, dirigindo. Mas te garanto, tem corrida que não vale o preço. Vou ser bem direto, porque até hoje eu não sei explicar o que aconteceu comigo naquela semana. E, para falar a verdade, é algo que até hoje eu fico remoendo antes de dormir, tentando encontrar uma explicação que faça sentido. Mas não faz. Eu trabalho como motorista particular. Pego uns clientes fixos e outros por indicação. Sempre gostei desse tipo de trampo porque conheço muita gente diferente e cada corrida tem sua história. Mas nenhuma foi como essa. Nenhuma me deixou com essa sensação estranha, como se eu tivesse participado de algo que não era para mim. Foi numa quinta-feira à tarde. O telefone tocou, número desconhecido, e do outro lado, uma voz de senhora, bem calma, perguntou se eu podia fazer uma corrida longa. Disse que precisava ir para o interior, visitar parentes e que tinha conseguido meu contato com uma conhecida em comum. Ela não falou quem era a conhecida, mas parecia saber do que estava falando. E o mais curioso, queria pagar adiantado, um valor até acima do que eu costumava cobrar. Até aí, tudo bem. Só que ela fez questão de deixar claro que queria sigilo. Pediu que eu não comentasse com ninguém sobre a viagem, que não ligasse para avisar ninguém, que desligasse o GPS. Achei estranho, claro, mas não era a primeira pessoa reservada que eu atendia. O dinheiro estava bom e ela parecia uma senhora inofensiva. Combinei de buscá-la no dia seguinte na frente de um prédio antigo no centro da cidade. Cheguei no horário, estacionei e fiquei esperando. Alguns minutos depois, vi ela vindo devagar, de vestido azul claro, desses que lembram roupa de época, sabe? Cabelo preso, bolsa pequena na mão. O que me chamou a atenção foi que ela não trouxe mala, nem nada, nem uma sacola. Quando ela entrou no carro, me cumprimentou com um sorriso meio sem graça e antes de qualquer coisa já falou: "Moço, lembra do que eu pedi? Nada de contar para ninguém. É importante." Eu só concordei, meio sem saber onde estava me metendo. Durante os primeiros quilômetros, silêncio total. Eu tentava puxar papo, perguntava se queria parar para comer alguma coisa no caminho, mas ela desviava, mudava de assunto. Não mexia no celular, aliás, não vi nem sinal de que ela tivesse um. E foi aí que começou a me dar aquele incômodo, aquela sensação de que alguma coisa não estava certa. Lá pelas tantas, ela soltou uma pergunta do nada. Você acredita que tem gente que fica presa em lugares onde não devia mais estar? Eu ri, meio sem saber como responder, mas ela estava séria, olhando pela janela. Falei qualquer coisa sobre gente apegada a essas coisas. Ela só murmurou um "é" e voltou para o silêncio. A estrada era longa.
Fomos saindo da cidade, pegando rodovia, depois estradinha de interior. Ela parecia conhecer o caminho, dava indicações como se já tivesse feito aquilo muitas vezes. E outra coisa, toda vez que passávamos por uma cidadezinha, ela olhava para as casas como se estivesse tentando reconhecer alguém, algum rosto. Paramos num posto para abastecer e enquanto eu pagava, o frentista olhou para o carro e comentou comigo: "Tá levando a avó para um casamento, moço? Bonito esse vestido dela, parece coisa antiga." Eu só sorri sem saber o que dizer. Quando voltei para o carro, percebi que ela estava meio tensa, olhando em volta como se não quisesse ser notada. Seguimos viagem e ela começou a falar mais. Frases soltas do tipo: "Me pergunto se eles ainda vão lembrar de mim. Faz tempo demais. Talvez eles nem estejam mais lá." Só que nunca dizia quem eram esses eles. Eu perguntava se era família, se tinha parentes por perto, mas ela não respondia direito. Parecia mais falar com ela mesma. Depois de umas 3 horas rodando, ela pediu para desligar no acostamento. Não havia casa nenhuma por perto, só um caminho de terra batida entrando no meio do mato. "Pode parar aqui", ela disse, apontando para o trilho de terra. Eu estranhei. Perguntei se era ali mesmo, se tinha certeza. Ela só olhou para mim com um sorriso leve, mas meio triste. "É aqui. Não precisa esperar." Antes de descer, me olhou de novo e falou: "Não esquece, moço. Se alguém perguntar, eu nunca estive aqui." Ela desceu devagar e foi entrando naquele caminho, sumindo no meio do mato. Fiquei parado uns minutos olhando. Não tinha casa, não tinha nada, nenhum barulho além do vento. Foi quando um cachorro apareceu do nada, lá do outro lado da estrada. Era um vira-lata, magro, e ele começou a latir sem parar pro mato, como se visse alguma coisa que eu não via. Aquilo me arrepiou. Liguei o carro e voltei, mas o caminho todo até em casa eu fiquei com aquela sensação esquisita. Tinha alguma coisa errada naquela corrida, eu sentia. Nos dias seguintes, aquilo não saiu da minha cabeça. Decidi voltar para o interior, perguntar por lá, ver se alguém conhecia a senhora. Fui até a cidade mais próxima daquele ponto onde deixei ela e parei num mercadinho, jogando conversa fora com a dona do caixa. Descrevi a senhora, falei do vestido azul claro, cabelo preso. Ela ficou olhando para mim, quieta, e depois falou: "Olha, isso que você está falando parece muito com a dona Maria Eduarda, mas é impossível." Perguntei por quê, e ela explicou que essa senhora tinha desaparecido há mais de 10 anos. Morava numa fazenda ali perto, e um dia simplesmente sumiu. Nunca mais encontraram. Família já tinha se mudado, ninguém sabia o que aconteceu. Fiquei gelado. Perguntei se tinha foto dela. Ela puxou um papel velho com uma foto desbotada. Era ela, a mesma senhora que entrou no meu carro, o mesmo sorriso triste. Eu tentei buscar alguma explicação. Pensei que podia ser parente parecida, alguém com outro nome, mas quanto mais eu perguntava, mais gente dizia que ela estava desaparecida há anos, que ninguém nunca mais tinha visto. Voltei para casa perturbado. Resolvi olhar no meu celular, procurar o número que ela usou para me ligar. Não estava lá, nem nos registros recentes, como se nunca tivesse existido. Até tentei lembrar de quem poderia ter me indicado para ela, mas não fazia sentido. Eu não contei sobre essa corrida para ninguém como ela pediu. Era como se tudo tivesse acontecido num vazio, e a coisa não parou aí. Nos dias seguintes, comecei a sonhar. Sonhos estranhos, sempre com a mesma estrada, aquele caminho de terra. Eu dirigia à noite e lá na frente via uma silhueta parada no meio da estrada. Quando eu chegava perto, reconhecia. Era ela. Sempre de vestido azul claro, olhando para mim. Em um dos sonhos ela falou baixinho, como se estivesse do meu lado. "Obrigada por me trazer de volta." Acordei suando frio. Não sabia mais o que era sonho, o que era real.
Um tempo depois, criei coragem e voltei de novo para aquele lugar. Parei o carro no mesmo ponto. Não tinha mais trilha visível, parecia que o mato tinha tomado tudo. Mas andando um pouco pelo caminho, quase sem saber porquê, vi algo no chão. Era uma carteira velha, toda desbotada. Peguei e abri. Dentro, um RG antigo, com o nome dela. Eu não sei explicar o que foi aquilo. Não sei quem entrou no meu carro naquele dia, nem como me encontrou, nem como desapareceu daquele jeito. Só sei que, de alguma forma, parece que eu ajudei alguém a voltar para o lugar onde pertencia. Desde então, evito falar disso. Mas tem dias em que eu ainda sonho com a estrada, com aquele olhar dela pelo retrovisor. E fico me perguntando, será que tem mais gente por aí que está só esperando uma carona de volta? Eu sempre achei que conhecia bem quem eu trabalhava. Até aquele dia. Meu nome é Eduardo, tenho 34 anos e trabalho como motorista particular há quase 10 anos. Já dirigi para todo tipo de gente. Empresários, socialites, gente simples também. Mas nos últimos 3 anos, trabalhei fixo para um patrão que preferia manter tudo na mais perfeita ordem. Horários certos, itinerários combinados, nada fora do padrão. Nunca tive problemas, até que ele me chamou para uma entrega que parecia simples, mas que quase acabou com minha vida. Era uma segunda-feira, começo da tarde. Eu estava saindo para almoçar quando recebo uma mensagem dele. Preciso que venha aqui em casa. Serviço rápido. Pago o dobro hoje. Na hora, já achei estranho. Ele nunca me mandava mensagem assim. Sempre agendava com antecedência. Fui até lá. Quando cheguei, ele estava diferente. Meio agitado, sem olhar muito nos meus olhos. Ele não entrou no carro. Só apareceu na porta com uma caixa grande, embrulhada com fita, meio pesada. Me passou direto e falou: "Tá aqui, Eduardo. É só levar no endereço que vou mandar pelo WhatsApp. Não precisa falar com ninguém, só deixar na porta. Confia em mim, te pago dobrado." Eu hesitei um pouco. Perguntei se era uma encomenda importante e ele só respondeu com um sorriso meio forçado: "É coisa minha. Não precisa se preocupar." Aceitei. Afinal, era meu patrão, sempre pagou direitinho, nunca me deu motivos para desconfiar, até então. Entrei no carro, coloquei a caixa no banco de trás e esperei o endereço. Quando a mensagem chegou, fiquei com uma pulga atrás da orelha. Um bairro afastado, periferia da cidade. Nada a ver com os lugares que ele costuma frequentar. Mas fui. Só que, logo nos primeiros minutos dirigindo, um negócio começou a me incomodar. No semáforo, parado, juro que ouvi um barulho vindo da caixa. Tipo um arranhado fraco. Olhei pelo retrovisor, nada. Achei que fosse coisa da minha cabeça, continuei. Mas a cada lombada, parecia que a caixa se mexia. E eu comecei a suar frio. Será que é algum bicho, droga, alguma treta? Minha cabeça já estava girando. Cheguei num posto de gasolina e decidi parar, fingindo que ia abastecer. Desci, mas fiquei observando a caixa pela janela. Foi aí que ouvi de novo. Um barulho leve, como se algo se arrastasse lá dentro. Ou respirasse. Na mesma hora recebo outra mensagem do patrão. "Tá tudo certo? Não demora. Entrega e me avisa." Aquilo me deu um aperto no peito. Tava tudo muito errado. Pensei, se eu entregar e for algo ilegal, vão cair em cima de mim. Vão achar que sou cúmplice, mas se eu abrir e for pior do que imagino... Fiquei uns minutos parado, sem saber o que fazer. No fim, a curiosidade e o medo falaram mais alto. Encostei numa rua deserta, abri o banco traseiro e decidi abrir a caixa. Quando cortei a fita e levantei a tampa, levei um choque. Tinha um filhote de cachorro lá dentro, pequeno, magrinho, visivelmente maltratado. Ele estava sedado, respirando fraco. No fundo da caixa tinha uns papéis, documentos e um maço de dinheiro enrolado num plástico. Meu coração disparou
Eu entendi na hora que aquilo não era só uma entrega inocente, era tráfico. Tráfico de animais. E eu estava sendo usado como mula. Meu impulso foi fechar a caixa e continuar, mas sinceramente não consegui. O peso na consciência estava grande demais. Na hora, liguei para um amigo meu, policial. Não quis dar detalhes pelo telefone, só disse que estava numa situação estranha e expliquei por cima. Ele foi direto. Eduardo, isso é coisa séria. Tem denúncia rolando sobre venda ilegal de filhotes de raça. Muita gente rica está envolvida. Se você terminar essa entrega, pode ser cúmplice sem nem saber. Faz o certo, traz isso direto para a delegacia. Foi o que eu fiz. Cheguei na delegacia, expliquei tudo. Eles ficaram em choque, principalmente com o nome do meu patrão aparecendo nas investigações. Descobriram que ele estava ligado a um esquema maior. E eu, sem querer, quase virei peça-chave de uma quadrilha. Fiquei dias sem dormir direito, pensando em tudo que podia ter acontecido se eu não tivesse aberto aquela caixa. Perdi o emprego, claro, mas ganhei tranquilidade. Hoje, sempre que alguém me pede um favor fácil, fico com um pé atrás. Às vezes, um simples serviço pode arrastar a gente para algo sem volta. E se você está ouvindo isso, fica o conselho: desconfie. Nem tudo que vem embrulhado bonitinho é seguro.